Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e hoje ele está de volta. Nosso querido Lucas Xavier está na bancada conosco para abrilhantar esse programa com o seu conhecimento. Lucas, que é profissional de TI, bom dia, meu amigo. Bom dia, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Um lindo dia aqui no Rio de Janeiro. Bom, e desde já eu já agradeço os nossos ouvintes, as pessoas que estão vendo também a gente ali pelo YouTube. Já agradeço pelo tempo, que hoje hoje tem uma demanda pelo tempo, Bruno, muito grande. Imagina, a gente não conhece muitas pessoas e a pessoa olhar ali, disponibilizar o seu tempo para estar ouvindo o nosso conteúdo. É um privilégio, então desde já agradeço o tempo de vocês que estão nos vendo ouvindo. Com certeza, Lucas, é um privilégio muito grande. Na semana passada tivemos uma versão pocket do Up to Date. Nosso querido Lucas não estava presente, mas hoje ele está de volta. E, na verdade, Lucas, acho que o programa de hoje acaba sendo, por força das notícias que vieram, uma espécie de, como é que eu vou dizer, não uma atualização do programa da semana passada, mas um desdobramento. Acho que desdobramento seria o ideal, né? Um desdobramento das coisas que foram apresentadas na semana passada. Então, vamos falar sim sobre inteligência artificial, vamos falar sobre mercado de buscas, vamos falar sobre TikTok. TikTok tá aí, Lucas, tá em todas. Olha, vamos falar sobre tudo isso, mas antes, alguns pontos aqui são dignos de nota, ô Lucas. Primeiro, eu quero recomendar um podcast que, inclusive, é parte da nossa pauta aqui, é falar sobre os anúncios que o Google fez na semana passada, do Google I.O., que eu falei no programa da semana passada também, e o quanto ele estava integrando ali o Gemini à sua plataforma de buscas e o que isso poderia gerar de mudança na dinâmica da web, da maneira como as pessoas consomem conteúdo, na maneira como o tráfego acontece ali entre as plataformas e os sites de conteúdo. Isso não é um assunto novo, a gente já falou sobre isso aqui desde, na verdade, do ano passado, quando começou essa história toda de inteligência artificial aplicada a mecanismos de busca. Isso não é novidade. Mas ao longo dessa semana agora, o podcast Decoder soltou um novo episódio entrevistando o Lucas, ninguém mais, ninguém menos que o CEO do Google, o Sundar Pichai. E aí ele é questionado durante o programa justamente sobre os pontos que foram anunciados e quais impactos são esperados. E aí ele é confrontado com essa questão da indústria da mídia, que nós vamos falar aqui hoje também. Então fica aí como dica, o Lucas. Todo programa agora praticamente eu trago uma dica de podcast. É o podcast Decoder. Não é a primeira vez que eu falo desse podcast aqui, é da galera lá do The Verge. Eles entrevistam sempre altos executivos da indústria e principalmente da indústria de tecnologia. E na última semana tem lá uma entrevista muito bacana com o CEO do Google, o senhor Sundar Pichai. Fica a dica aí de podcast. Vou aproveitar, Lucas, vou recomendar o nosso próprio podcast, Talk to Biz 201, publicado na última quinta-feira. Eu trago uma conversa excelente com um dos camaradas a nível de marketing mais brilhantes que a gente tem, o Lucas, no mercado brasileiro, que é o Ricardo Reuters. O Ricardo é dono de agência, é estrategista de marca, um dos principais nomes ali trabalhando na Globo, e ele é um camarada que tem uma visão muito, como é que eu vou dizer, objetiva, analítica e estratégica de como o marketing tem que funcionar. E o objetivo do nosso papo, o tema do nosso papo foi justamente como trazer o marketing de volta
colocar os pezinhos do marketing no chão para a galera parar de pensar só em mega tendências, em coisas que estão muito distantes, que ainda nem se consolidaram, e voltar a fazer o básico corretamente. Será que a galera está pensando muito em ferramentas digitais? Está esquecendo, por exemplo, da importância do P de praça? Será que as pessoas estão esquecendo, perdendo de vista o contato e as políticas de relacionamento com o cliente, que acabam sendo muito mais importantes? Estão perdendo de vista a negociação com parceiros e fornecedores e focando, de repente, só em fazer anúncio em plataformas digitais? Então, ficou um papo muito legal. Se vocês voltarem um pouquinho aí no feed, foi o Talk to Biz 201, foi publicado na última quinta-feira, dia 23 de maio, um bate-papo com o nosso querido Ricardo Reuters, uma aula, assim, para quem quer entender de como aplicar marketing, estratégia no mundo real. Eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse episódio, Lucas. Ah, fora isso, acho que não é exatamente uma notícia de tecnologia, mas tem a ver com o que a gente trouxe nas últimas semanas. Mas, ô Lucas, tem um bafafá aí, agora vai ser o momento up-to-date, site de fofoca, né? Porque tem um bafafá aí daquela atriz, a Scarlett Johansson, contra a OpenAI. Segundo ela, após o anúncio que a OpenAI fez na segunda-feira da semana lá atrás, que eles tentaram pegar na cauda do cometa ali do anúncio do Google I.O., que era na terça, e a voz que foi apresentada naquele assistente inteligente era muito próxima da dela. E aí a atriz revelou que já tinha sido procurada pela empresa, que a intenção da empresa era de fato usar a voz dela como uma das vozes base ali do seu assistente, porque eles querem fazer tudo muito inspirado naquele filme, o Her, que é o filme que o camarada lá, o Joaquin Phoenix, se apaixona pela inteligência artificial que está no telefone, e a voz é da Scarlett Johansson. E aí foi um pega para capar. Os advogados da Scarlett Johansson foram em cima da OpenAI, dizendo que eles não tinham autorização da atriz para usar aquela voz. A empresa diz que não é a voz da atriz, que é uma voz muito próxima da atriz, mas a gente sabe, né, Lucas? A voz muito próxima hoje em dia pode ter sido uma vozinha sintética ali, né? Criada, inclusive, com inteligência, com sistemas de inteligência artificial. E aí eles tiraram a voz do ar. Né? Não está mais entre o portfólio de vozes disponíveis ali para você usar o seu, o seu assistente por voz. Então, o momento up to date aí, aqueles programas de fofoca, não lembro agora o nome de nenhum, Lucas, mas foi o nosso momento aí de falar das brigas entre celebridades e, e de certa maneira, assim, mostra um pouco, né, eu acho que né, o, o senhor Sam Altman, ele está se mostrando assim, se mostrando um mestre em chamar a atenção da mídia a todo custo, né? E acho que ele usar uma voz muito próxima ali da Scarlett Johansson e o tempo todo twittar e fazer referências ao filme, não acho que ele foi um risco calculado ali. Ele sabia que ela é uma atriz que não, não tem nenhum temor em entrar na justiça contra grandes corporações, tanto é que ela fez isso com a Disney. Não sei se você vai lembrar do Disney Plus, lá quando soltou o filme da Viúva Negra, e ela entrou na justiça lá contra a Disney, disse que aquilo não estava no contrato, que o filme tinha que estar só no cinema, e enfim. Então, já viu, né, que ela não tem não tem nenhum temor em mandar seus advogados contra as maiores corporações que existem nos Estados Unidos. Então acho que foi um risco muito calculado aí dele, mas tá bom, é só para, acho que era digno de nota. Chega do meu momento aqui, Nelson Rubens, o Lucas, de, de fazer os comentários do mundo das celebridades. Vamos, Lucas, para o nosso banner de notícias, porque tem bastante coisa para a gente comentar hoje. Tá aí, ó, primeiro banner ali, a primeira notícia já é da Scarlett Johansson, já foi. Agora, Lucas, para a gente começar, acho que seguindo na linha de anúncios em relação à inteligência artificial, tem isso aqui, ó.
A Amazon planeja lançar a assinatura mensal da Alexa, que inclui IA generativa. Tem um fato curioso, o Lucas, quem nos acompanha aí vai testemunhar isso, porque nesses últimos dias, eu gravei com o nosso amigo Renan Peixoto, na verdade, na última quarta-feira, né? Na última quarta-feira, dia 22, eu gravei um episódio do Talk to Bistec com o nosso amigo Renan Peixoto. Esse episódio ainda não foi ao ar, então as pessoas vão ouvir o nosso programa aqui, o Up to Date, que sai amanhã, domingo, dia 26, vão ouvir primeiro do que o episódio do Tech, que só vai ao ar na próxima quinta. E aí, naquele dia que nós gravamos, eu perguntei, um dos pontos foi justamente esse: olha, em todos esses anúncios, em relação a assistentes de voz e a maneira como eles performam, tudo isso é impressionante. Como fica a Amazon com a sua Alexa? Que a Alexa vai parecer muito simplória, né? Frente a essas novas mecânicas que a gente tem nos assistentes por voz. E haviam já rumores sobre eles estarem preparando um modelo mais avançado que aí seria acessível via uma assinatura ali, um plus, uma cobrança adicional. Na que terminamos de gravar, gravamos de manhã cedo, no mesmo dia, o Lucas, saiu essa notícia que a gente está usando como base aqui para essa nota, né? E aí saiu em vários veículos, tá aqui, deixo aqui os links, como sempre. Todos os links ficam na descrição do nosso episódio para que vocês possam conferir o conteúdo original. Então, quando vocês ouvirem na próxima quinta-feira, né, a gente falando assim, a Amazon deve lançar, poxa vida, né, fiquem sabendo que no próprio dia saiu uma notícia meio que confirmando, embora não seja ainda um anúncio oficial da Amazon, mas tudo leva a crer que teremos essa confirmação em breve. Vamos para a nota aqui, com base na notícia do Tecnoblog, meu querido Lucas, há sinais de que a assistente de voz da Amazon está sendo atualizada com tecnologia de inteligência artificial generativa. Isso significa que ela poderá ficar bem mais esperta, mas isso terá um custo. De acordo com a CNBC, a Amazon está preparando uma versão da assistente capaz de gerar respostas ou resultados mais relevantes para o usuário. Ou seja, a assistente vai ficar mais conversativa. Ainda não existe uma previsão oficial de lançamento, mas os rumores falam que a novidade pode chegar ainda em 2024. Como eu falei, não é uma ideia recente, isso já estava circulando já faz algum tempo. Agora aí tem um porém aí, Lucas. O modelo de assinatura seria uma forma, é claro, de compensar a Amazon pelo alto custo, né, de todo esse background tecnológico aí de servidores para o sistema estar disponível para uso o tempo todo, e a Amazon estaria considerando o preço de $20 por mês, mas aqui, segundo a notícia da CNBC, esse valor ainda estaria em discussão. Lucas, a gente sabe que realmente esses assistentes por voz representam uma nova fronteira aí na maneira como a gente interage com as máquinas. Aliás, hoje, se tem mais um tema que é transversal aí, a gente estava falando de buscas, inteligência artificial, e eu acho que um terceiro tema, porque a gente vai falar ainda sobre isso, só que de outra forma, é sobre como interagimos com as máquinas, como interagimos com os nossos computadores. E eu não sei se você já teve a oportunidade de testar, mas eu tenho o aplicativo, olha bem, eu tenho o aplicativo do ChatGPT instalado aqui no meu celular. Não sou usuário pagante, tá? Uso a versão gratuita. E pelo aplicativo no celular, eu já consigo ter uma conversa por voz com o assistente, não, Lucas? Eu não sei se as pessoas já testaram essa funcionalidade, mas sim, é um negócio que já funciona assustadoramente bem. Você pode tanto digitar os comandos, como você pode falar, perguntar, conversar, e ele te responde por voz ali. Depois você mudar para o modo texto, tudo que ele te respondeu por voz está lá escrito no modo texto, vírgula por vírgula. E é uma conversa assim
até onde eu posso entender de uma conversa, é uma conversa impressionante. Muito além do que você tem com a Alexa. A Alexa ainda é uma conversa baseada em comandos, né? Então você precisa dar o comando. Por exemplo, quando eu vou atualizar a lista de mercado, eu preciso Alexa, eu preciso primeiramente ativá-la e aí dar o comando corretamente. Se eu sair falando, se eu for daquelas pessoas que começa a frase pelo fim, por exemplo, a Alexa já se perde. E se eu não der o comando ali, ativar aquele comando em específico, a coisa se perde. E qualquer coisa diferente disso, ela vai dizer que não tem informações, que não está entendendo, enfim, ela tem um protocolo ali para lidar com essas situações. O que já é uma tecnologia impressionante, não estou desmerecendo a nossa querida Alexa, não, o Lucas. Mas quando você testa, e olha que eu estou falando do GPT 3.5, né, que é a versão gratuita. Eu não estou falando nem desse novo que eles anunciaram, que é o GPT-4 ou. Eu não estou falando nem dessa nova versão, eu estou falando do gratuito que está aí para todo mundo usar. Embora o 4. O 4 ou também eles anunciaram como gratuito. Mas é um negócio, sim, de uma capacidade impressionante. Então eu acho que o anúncio da Amazon é mais uma iniciativa nesse sentido. Ô Lucas, só não gostei do preço. $20 aqui pra gente pesa bastante. E se se a Amazon não der um jeito de integrar isso a, 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 a outras ferramentas, porque quando você paga o ChatGPT 4, o GPT-4, que se eu não me engano também são $20, você tem uma ferramenta ali que você acessa via celular, no teu computador, você usa aquilo ali para muito mais coisa, ela é muito mais robusta. Nos moldes que a gente tem hoje, a Alexa embutida em alguns equipamentos, principalmente nos smart speakers ali da linha Echo, e em alguns outros eletroeletrônicos funcionando de forma integrada, eu não vejo ela ainda como essa ferramenta de produtividade como o GPT-4 é para muitas pessoas, que eu sei que usam aquilo ali no dia a dia de trabalho. E aí eu acho que os $20 pesam muito mais, né? Senhor Lucas Xavier, Alexa entrando aí na briga dos novos assistentes por voz. O que podemos esperar, meu amigo? Bom, eu tenho certeza que a Alexa ela não vai, por exemplo, entrar ali no mercado de produção, mercado ali produtivo para as pessoas produzirem ali de trabalho, especificamente ali. Então, eu acho que o mercado da Alexa realmente está focado ali na casa, experiência ali do dia a dia e tudo mais. Bom, eu ainda acho que a, assim que eu vi essa notícia, a possibilidade de integrar a Alexia com outros gadgets e justamente ela ser um tipo de porta-voz do gadget, eu acho que ainda é muito vazio e, pelo que eu entendo, é ainda muito caro também. Porque, assim, com $20, dependendo do país, poxa, não vai dar. Dependendo da concorrência e com qual objetivo, também não vai dar. É óbvio que quando a gente tem, de repente, uma Alexia Alexa já em casa, e aí, às vezes, a gente só precisa fazer algum tipo de upgrade no software, alguma coisa nesse sentido, fica muito mais fácil. Mas assim, pô, quanto tempo que o usuário vai ter para testar? Porque não vai ser de uma hora para outra. Quanto tempo, por exemplo, 30 dias para a gente testar a versão Plus, a versão paga, para a gente ver se faz sentido integrar até mesmo com os nossos aparelhos ali conectados e tudo mais. E através disso, a Alexa pode realmente gerar algum tipo de inteligência nesse sentido. A questão das geladeiras também, que estão ali também conectadas e de outras coisas ali do nosso dia a dia, justamente para conversar com a gente sobre. Então, por exemplo, olha, você comeu, não é só, por exemplo, um tipo de notificação de uma geladeira que fala assim, olha, tá faltando isso daqui que sempre está, tá faltando aquela água cheia e tudo mais. É tipo assim, ela conversar com a gente sobre esse assunto. Lucas, está faltando, quer que faça alguma coisa, quer que agilize alguma questão nesse sentido, o que, que eu posso fazer? Então, assim, é legal, mas eu penso assim,
qual é a necessidade realmente de ter uma pessoa nesse sentido, e o público de repente seria de repente ali muito menor e bem nichado nesse contexto, porque assim, cara, são $20 só para de repente uma atualização da Alexa, e ainda tem essa possibilidade. Será que vai ser atualização? Não vai ser em algum outro novo é, gadget ali da marca? Alguma coisa nesse sentido? Isso também não ficou muito claro nesse Sim, contexto. Então tem essa possibilidade. E aí a outra questão é assim, é, vai ser só porta-voz desses gadgets? E assim, no dia a dia, como é que a gente vai usar? Eu acho que talvez até tenha um mercado bom para isso, mas eu acho que ainda, na maioria das pessoas hoje que usam a Alexia, o essa ferida, assim, não foi apertada com força, para a pessoa falar assim: "Poxa, eu realmente pagaria por isso". Essa dor do mercado, assim, não foi aberta assim, não foi, às vezes, gerado tanta demanda quanto é necessário, porque, assim, às vezes, tecnologia por tecnologia, talvez nem faça sentido para a Amazon tá fazendo isso agora. Mas eu entendo que também é por uma questão ali de mercado, de posicionamento, eles de novo, eles já têm ali um ecossistema ali muito forte, de repente seja só também um dispositivo ali de marketing, porque ele vai estar conectado com um banco de dados da Amazon, então todas as sim, demandas sim. e tudo mais vai estar ali integrado, então a possibilidade de sugestão e de entre aspas, autonomia, né, para ela falar assim: "Oi Lucas, pô, terminou de ler esse livro? Maravilha, ó, tem um outro aqui para te sugerir, tem um Ô fone de ouvido aqui que Lucas, entrou em promoção". e ela já faz isso, né. Por exemplo, aquelas compras que você faz de forma recorrente, ela já te avisa: "Ó, tem vai um mês que você comprou tal coisa, olha, não tá na hora de comprar de Isso. novo não", ela já faz isso, né. E imagina ela fazendo isso de forma aprimorada, com pitch, ali, com pitch dos melhores vendedores ali da Amazon. Pô, seria legal, mas assim, de novo, para isso, teria que validar com um público menor, teria que fazer aquele MVP que a gente conhece ali, validação com o público menor, para ver se esse tipo de proposta, esse tipo de solução é válida para todos os públicos, porque eu imagino que não seja para todos. Eu imagino que para alguns, ela resolve algum tipo de demanda, para outros outra demanda e tudo mais. E assim, muito essa questão de ser uma inteligência ali preditiva, tentar adivinhar o futuro, tentar adivinhar um futuro de forma "certa", entre aspas, que é, por exemplo, o que o site da Amazon faz. Às vezes você pesquisa por alguma coisa e já te sugere um monte de coisas, um combo, às vezes, de produtos. Então, assim, tem esses ganhos, mas eu ainda fico na dúvida, a questão do valor que o usuário final tem que pagar para ter esses ganhos. E se ele vai perceber valor, no final das contas mesmo, ou vai ser só uma coisa divertida, que vai ser uma questão ali momentânea e depois isso vai parar, porque, assim, tem outros que já estão na frente, tem outros que de repente entregam mais valor e, assim, de novo, MVP, não dá para jogar só a solução no mercado para um público grande, e eu acho que falta mais comprovações ali, usuários falando ou empresas falando, pessoas mesmo, falando como elas usam no dia a dia, e além de como elas usam no dia a dia, para de novo: "Poxa, eu nem tinha essa demanda, mas, pô, tô vendo que realmente isso faz sentido, porque outra pessoa também tem ali o mesmo contexto que o meu". Então, assim, como usa no dia a dia, quem usa, e ali os discursos: "Olha, eu fiz, deu certo, maravilha, resolveu". E aí essa questão da precificação é uma coisa que realmente, para cá, quando a gente compara ChatGPT com uma uma inteligência generativa da Amazon que está entrando agora, é é meio complicado. Mas vamos esperar para ver o andamento e posicionamento da Amazon no mercado nesse sentido. Ô Lucas, eu concordo com você que eles estão muito com essa pressão por se posicionar, né, afinal de contas todo mundo anunciando assistentes e a galera deve estar assim: "Mas espera aí, e vocês, não vão falar nada?", né. Quer dizer, vocês que foram um dos primeiros a chegar, a ter relevância, vocês vão ficar calados enquanto tá todo mundo aí anunciando que vai ser igual no filme Jornada nas Estrelas e blá-blá-blá, pi-pi-pi, pó-pó-pó, e vocês aqui calados. Então acho que tem essa pressão, de fato, para eles se posicionarem.
Dois pontos aí. Realmente, como você falou, se a coisa vier dependendo de um novo hardware, aí acabou. Não acredito que eles vão fazer isso, porque seria o pular do precipício. Né? Agora, talvez eles tivessem que fazer o movimento inverso. Né? Eles querem dominar o ecossistema doméstico. Ótimo. E se isso fosse um plus para quem já é assinante do Prime, por exemplo? E aí o camarada, ao invés de pagar, eu nem lembro quanto é que tá o Prime agora, mas acho que tá 15 ou 20 reais. Se o camarada pagar 25 ou 30 que seja, falando aqui em moeda brasileira, em reais, né? Para ter acesso a essa inteligência generativa nos dispositivos que ele tem em casa. Porque também acho que o apelo maior para isso é para aquele camarada que está com a casa toda esquematizada e automatizada a partir dos dispositivos da Amazon. Que acho que não é o caso da maioria. A maioria, como eu, tem um Echo em um cômodo e usa aquilo para algumas tarefas do dia a dia. Agora, ou isso, ou eles fazerem o movimento inverso, Lucas, de entrar na competição ali com outras IAs generativas, como o próprio GPT. Né? Falar assim, olha, você vai assinar isso aqui, você vai acessar pelo teu desktop, também pelo teu celular, e você vai poder trabalhar com a Alexa te ajudando. É isso. Né? Aí eu saio desse escopo, como você colocou aí, meramente doméstico, e passo a ser uma ferramenta de produtividade também. Então vamos ver, eu acho que né, se você tiver uma Alexa realmente mais efetiva, que você consiga acessar não só pelo smart speaker, mas você consiga né, dar um clique aqui no celular e falar com ela, Alexa, faz isso assim para mim, faz tal coisa, agenda tal coisa, eu uso muito para minha lista de mercado aqui, para o timer, para eu controlar isso, hora do remédio, botei água no fogo, tirei água do fogo, para agenda de compromisso, marca aí na agenda, tal coisa, mas isso quando eu estou em casa, né? E quando eu estou ali no cômodo onde ela está instalada, no meu caso aqui na minha sala barra cozinha ali que é integrada. Se eu tiver aqui no escritório onde eu estou agora, já não uso Alexa para nada, eu vou estar no computador, vou estar com o celular na mão, então né, como é que eles vão vencer esse gap e a hora que o GPT tiver integrado aqui no celular e ele se tornar esse assistente, ou então a gente vai ter aqui daqui a um mês o evento da Apple, que eles estão prometendo também anunciar uma revolução em relação a assistente de voz, a assistente de inteligência artificial dentro do iOS. A gente não sabe exatamente o que vai vir, mas tudo indica que será também uma versão turbo da Siri, né? Então, se essa coisa não estiver muito bem integrada, essas outras soluções vão, na verdade, tá bem mais completas e bem mais acessíveis que a própria Alexa. E aí, de repente, a Alexa vai ficar só para apagar, acender luz, fazer lista de mercado e coisa assim da casa automatizada. E aí, para isso, realmente, $20, eu acho que que cara tem uma casa totalmente conectada, né, Lucas? Que até o chuveiro dele ele liga via Alexa, né? Até para dar descarga, Alexa, por favor, dê a descarga, né? As próprias panelas também já são conectadas, então dá para programar. Assim, com uma inteligência generativa, a gente pode deixar, entre aspas, ela cuidar ali, porque teoricamente ela vai fazer as tarefas de uma forma um pouco mais fluida. Sim, Mas, sim. assim, mesmo assim, não teve muita comprovação. Eu acho que quando o mercado chega e fala, tem discurso, tem comprovação social, essa questão, isso vale muito. Ainda mais para a Alexia, que assim, está em período. Eu vejo como assim, o ponto de vista que ela ficou bem para trás nessa questão assim de inteligência depois artificial, depois ali 2022 ali que teve um andamento muito forte das inteligências generativas. Então, uma inteligência generativa é um modelo que é bem mais complexo do que um modelo que você pergunta e responde, dá respostas objetivas, tem uma temperatura um pouquinho menor ali em relação às incrementações das palavras, ser mais autônomo nesse sentido, então ela é um pouquinho menor, mas assim, quando a gente compara com uma inteligência generativa,
que é configurada e é parametrizada de uma outra forma, que tem um outro objetivo, é assim, o usuário final sente, no final das contas. Eu acho que quando o usuário final sente e depois ele vai comparar, sempre vai ter essa questão, pô, será que eu tô de repente pagando uma inteligência e eu tô vendo que outra tá bem melhor. E aí vai um segundo ponto, que eu acho que a gente já está entrando nele, vai ser o ponto ali das integrações das ferramentas, porque agora, daqui para frente, além da melhora automática ali do mercado de inteligência artificial, são as integrações e as facilidades que vamos ter com os dispositivos ali Android, a própria inteligência dentro do Android, e com outros dispositivos do mercado também. Então essas integrações, no final das contas ali, que vai trazer um ecossistema mais confortável para o usuário final. E isso a gente vê com bons olhos, no final das contas, a maioria dos usuários. Ô Lucas, só para a gente fechar essa e passar para o próximo tópico, eu acho que um ponto que talvez, segure um pouco a Amazon em relação a esse anúncio, que ela já poderia ter feito antes, é algo que a gente já até comentou aqui também, que é a questão das alucinações da IA generativa. E talvez ela, hoje, com um sistema menos robusto, que é o caso da Alexa, ela tenha uma menor possibilidade ou uma menor taxa da Alexa de erro ali, da menor chance da Alexa falar algum tipo de bobagem ou impropriedade, na casa das pessoas. E acho que essa bandeira de confiança que ela conquistou, né, que aí é um trade-off, no momento é um trade-off, né, eu tenho um sistema menos avançado, em compensação que é mais confiável. Naquilo que ele se propõe a fazer e consegue fazer, ele de fato é mais confiável. Né? Embora ele tenha menos possibilidades que o outro, tem muitas possibilidades, infinitas, na verdade, mas pode soltar uma casca de banana ali no meio do caminho, nas instruções que ele te dá. Então, talvez isso seja uma preocupação. E aí, mais uma vez, fazendo referência à entrevista do Sundar Pichai para o Decoder, ele diz com todas as letras o seguinte, ô Lucas: o problema da alucinação eles entendem hoje como algo inerente aos modelos de linguagem de inteligência generativa. Ah, e aí que óbvio que a empresa busca maneiras de minimizar e tornar cada vez menor esse índice de alucinações, mas que hoje eles ainda não têm uma solução em definitivo. Ou seja, vai alucinar de todo modo. O apresentador, Nilay Patel, pergunta para ele: quando é que vocês vão poder tirar aquele disclaimer que vem em todo o sistema de inteligência artificial generativa, que é assim, olha, esse conteúdo gerado pode conter erros, por favor, verifique. Né? Tem sempre algum tipo de disclaimer nesse sentido. E ele pergunta: quando é que vocês vão poder tirar esse aviso? Né? E ele fala: não tem previsão para tirar esse aviso, ô Lucas. Não tem previsão. Então, o próprio CEO do Google dando a entender que é uma questão, uma limitação técnica com a qual a gente ainda vai ter que conviver por um longo tempo. E acho que aí talvez seja o dilema da Amazon, né? Eu ter algo mais simples e que no que se propõe a fazer é totalmente confiável, ou eu ter algo muito mais amplo a nível de uso, de perspectiva, mas que de vez em quando pode soltar uma abobrinha, e isso estando dentro da casa das pessoas, famílias utilizando, crianças utilizando. Olha aí o Lucas, né, o dilema. Então, talvez, não sei se é isso que está segurando a Amazon, mas acho que é uma hipótese. Né? Bom, vamos seguir, meu querido Lucas, e acompanharemos, é claro, vamos ver o que a Amazon apresenta daqui por diante. Já que estamos falando da forma como interagimos com os sistemas, com as máquinas, com as tecnologias que temos ao nosso redor, eu acho que tem uma outra parceria que está caminhando aí a passos largos e que também vai nesse sentido, embora de uma forma ainda muito mais nichada. Do que eu estou falando? Disso aqui, ó. Microsoft terá aplicativos volumétricos do Windows para o MetaQuest. Lucas,
Foi anunciado essa semana mais uma etapa da parceria ali entre Microsoft e Meta. Eu já comentei por aqui, inclusive, que não, Mark Zuckerberg é assumidamente um fã ali do Bill Gates, se inspira muito nas abordagens estratégicas que a Microsoft teve ao longo da sua existência, desde lá dos anos 80. E essa semana eles anunciaram, além daquelas parcerias que já tinham lá com o Xbox, né, de acessar o Xbox Game Pass como um recurso nativo dentro do MetaQuest, agora eles vão desenvolver aplicativos volumétricos. O que é esse volumétrico, né? É você poder acessar determinados apps e ter aquela noção de volume com os elementos que estão na tela. E nesse caso, você usando o MetaQuest, você poder estar você poder estar trabalhando no Windows usando o MetaQuest e poder de repente visualizar. Eles têm algumas demonstrações, alguns vídeos que foram apresentados de como isso funcionaria na prática. Eu tenho para mim que a Meta, com o MetaQuest, já tinha desistido até dessa questão de ferramenta de produtividade há algum tempo. Eles viram assim, bom, esse negócio de metaverso é muito bom, mas a galera usa para quê? Para jogar, né, Lucas? E aí, tirando a parte de jogos, não se deu mais tanta atenção assim a outras ferramentas ou a outros usos que poderiam acontecer ali dentro desse ambiente de realidade virtual ou de realidade aumentada. Só que aí agora eles voltaram a esse ponto com esse anúncio da Microsoft. E eu acho que assim, a Meta dentro desse nicho, né, ainda não é um mercado massivo, ainda é um nicho, mas dentro desse nicho a Meta vem crescendo, vem tendo cada vez mais pessoas usando o MetaQuest. Ela agora licenciou para que outras fabricantes produzam também esse hardware, então Lenovo também vai produzir e a Asus também vai produzir óculos compatíveis ali com o MetaQuest, que vão rodar o mesmo sistema, o Horizon OS. Então acho que eles estão caminhando, Lucas, né, para criar esse ecossistema de realidade virtual. E você ter isso como um recurso nativo do Windows pode ser um grande passo nessa direção. Eu sei que ainda é, é algo, como você disse, depende ainda de uma comprovação social, né? Essa questão de você usar óculos, o headset de realidade virtual e de realidade aumentada, mas eu acho que eles estão caminhando para dar mais e mais possibilidades, dar mais e mais sentido. E parece que agora no meio do ano a Meta vai anunciar uma versão do Quest 3, uma variante mais barata, mais em conta. Então, algo que o preço, Lucas, vem, olha, baixando. Então, hoje você compra um Quest 3 aí a, sei lá, R$ 3.500, que já não é um preço assim impossível, né? Não é como o Apple Vision Pro, você vai gastar 30 mil. Não. Você vai gastar 3 mil. Daqui a pouco, dois e pouco, né? Daqui a pouco, R$ 2.000 e você tá com um óculos desse na mão. Quer dizer, gradativamente esse preço vai se tornando mais acessível e aí mais e mais pessoas podem experimentar. É claro, né? Eu não sei, por exemplo, eu que uso só Word e Excel, que vantagem eu tenho de, né, ter o Word e Excel volumétrico? Nossa, vou ver as planilhas em 3D agora. Não sei se é exatamente uma vantagem, Lucas. Ah, vou pagar por isso? Mas para quem trabalha com aplicativos de CAD, de arquitetura, de modelagem 3D e coisas nesse sentido, né, criação visual ali, eu acho que tem um mercado bom aí para ser explorado. E a hora que esses óculos, que esses headsets estiverem mais e mais acessíveis, eu acho que aí eu tenho algo que pode se tornar realmente um novo segmento ali, de como as pessoas interagem com as máquinas. Lucas Xavier, para gente que usa óculos, né, todos esses headsets parecem uma grande ampliação do incômodo. Então, vai totalmente no sentido oposto do que você espera normalmente desse tipo de produto. Eu vou comprar para ter uma experiência mais prazerosa? Não.
No meu caso, eu vou comprar para experimentar a tecnologia, mas acho que a experiência não será mais prazerosa. Que você acha, meu amigo, dessas novas integrações aí com Windows e aplicativos volumétricos? E olha, só uma nota aqui antes de falar, tudo isso impulsionado pelo anúncio do Vision Pro em janeiro desse ano, pelo lançamento, no caso, anúncio não, é lançamento, e que bateu no mesmo problema, né, Lucas? O feedback social não veio, né? Tanto é que a Apple já botou o pé no freio aí em relação à fabricação do dispositivo. Meu amigo Lucas Xavier, quando é que a gente vai gravar o Up to Date via headset de realidade aumentada? Vai parecer que eu e você estamos na mesma sala, no mesmo cenário, Lucas. A gente faz um cenário bacana, assim, de estúdio, e vai parecer que a gente está no mesmo cenário. E aí? Bom, pra assim, para começar, eu imagino que não seja tão tarde, mas também não seja tão cedo. Eu sobre a questão ali do de comprovação social, especificamente, por exemplo, para o público da Apple, é muito importante comprovação social, porque é um público que já conhece ali, que dá feedback, que gosta da marca, que compra porque por muitos motivos, mas porque tem minimamente algum tipo de simpatia, pouco é uma porcentagem muito pouca. Compra ali somente porque é um bom celular, mas também compra não só porque é um bom celular, mas porque tem um significado, aquela marca ali. E significado, sem comprovação é um pouco complicado. Se tem um significado para mim, a gente acaba transformando isso em ação. E aí a gente acaba transformando ali no boca a boca, a gente acaba postando em algum lugar, a gente. E aí eu não quero nem me limitar somente ali a postar em rede social, nada nesse sentido. Eu também quero, no dia a dia, a gente tá divulgando a marca e tudo mais. E assim, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, não engajaram nesse sentido e gostam tanto quanto da marca. Então, para algumas marcas, às vezes o posicionamento social ali de algumas pessoas, relacionados ali a algum tipo de produto é fundamental. Às vezes aquele é o grande core ali do produto e do fluxo mesmo de serviço que vai engajar ali, que vai trazer mais gente. Mas assim, de novo, é o ponto que é a segunda vez que eu vou falar, integração. Daqui para frente, hoje a gente já tem, boas referências, assim, de tecnologia, um avanço muito grande. O avanço ele não vai parar, mas assim, eh, o avanço ele precisa estar bem aliado com entrega de valor. Se avança, mas não entrega valor, se é tecnologia por tecnologia, ou tecnologia porque eu gosto, e eu vou de alguma forma forçar o meu usuário a usar essa tecnologia e tudo mais, na maioria das vezes o usuário não percebe valor. Sempre vai perceber valor quando tem um tipo de storytelling ali voltado para algum problema que o usuário passa. Então, assim, porque alguns serviços, alguns produtos vendem mais? Porque foi evidenciado ali, mostrado, comprovado, e aí socialmente e tudo mais, que existe uma dor. E aquela dor pertence a algum tipo de persona, ou algumas personas. Se eu não criar uma história que mostre: "Olha, persona, você tem essa dor, e aqui é assim que resolve. Olha a comprovação aqui, olha os feitos, olha esse histórico, essa timeline aqui de que a minha solução entrega esse valor, soluciona esse problema". Então, de novo, storytelling. E aí, isso vem aliado ali a integrações com serviços que a gente usa no dia a dia, serviços que um público usa bastante, por exemplo, o público corporativo usa muito ali, o Power BI, por exemplo, que é uma solução ali também da Microsoft, tem usado bastante também para comunicação interna ali a questão do Teams, que também já foi um mutante também que já veio de um jeito e hoje se posiciona de um jeito totalmente diferente. E de novo, passou por um público, por um MVP ali e tem hoje comprovações sociais. Então assim, o objetivo é integrar tudo isso e entregar valor. Conforme for essa essas integrações, você vai perceber o valor. E assim, a melhor forma de
de eu imaginar que algum usuário vai perceber valor é o usuário falar assim: caramba, isso me entrega muito valor. É o usuário admitindo que aquilo é possível, que talvez ele pagaria por aquela solução, e assim, no final das contas, é o cenário que qualquer empresa quer. Então, assim, integração vai ser uma das grandes um dos grandes pontos, por algum tempo, nas operações e nas conexões ali de tecnologia, sempre foi. Mas hoje, ainda mais com inteligência artificial, vai ser com ainda mais força, porque hoje tudo que a gente já faz por padrão. Às vezes a gente automatiza algumas questões, mas assim, existem processos, e nada melhor do que inteligências para ajudar a melhorar esses processos e até mesmo elas tomarem decisões em cima de alguns processos. Porque, de novo, tudo que a gente faz tem processo. E a inteligência artificial está justamente aí para ajudar a gente, integrando ali esses processos para uma facilidade maior, melhor performance, uma vida mais tranquila, mais confortável. Ô Lucas, você estava falando aí, eu estava lembrando aqui comigo que Microsoft também tinha ou tem ainda uma assistente de por voz, né? Não era Cortana que se chamava ou se chama, e que também a Microsoft é uma empresa que, sim, muito grande, e acho que, como todas essas corporações gigantescas, ela sofre de um problema que é assim, ir em muitas direções ao mesmo tempo e às vezes e até em direções contraditórias, né, porque você tem um time que está trabalhando numa coisa, você tem um outro time lá do outro lado que está trabalhando na mesma coisa, só que no sentido oposto. Então, eu acho que você falou tudo, é a questão da integração. Se eu realmente tenho essas soluções integradas de forma nativa à plataforma Windows, que é aí possivelmente 99 ou 98% dos sistemas desktop e notebook do mundo, eu tenho uma solução poderosa, mas acho que carece dessa validação, né? Como o nosso amigo Ítalo Cassini, que é o nosso especialista mora aqui do canal em realidade virtual, né? Como ele sempre fala, quer dizer, né? Quem pediu isso, né? Quem pediu? Ah, não, agora é melhor que eu use o computador com aquele capacete, né, gigante no rosto. Quem pediu por isso? Na verdade, as pessoas não pediram por isso. Agora, elas podem usar a partir do momento que elas enxergarem, de fato, novas possibilidades ali, novas facilidades com o uso da tecnologia. Bom, vamos acompanhar. Eu acho que até me bateu a curiosidade aqui de saber por onde anda a Cortana e será que ela está integrada ao Copilot, enfim, mas depois a gente vê isso. Mas acho que é assim, esse anúncio da Microsoft, de todo modo, é mais um passo nessa dobradinha que eles fazem com Meta, né? Então eles têm uma proximidade agora muito próxima com o Xbox. Até gravei com o Ítalo esses dias e a gente falou sobre qual a chance de um próximo hardware Xbox já ser um hardware nativo de realidade virtual. Porque tá aí, tudo indica que essa vai ser a próxima, vai ser o mote da próxima geração. Se vai dar certo ou não, Lucas, ainda não sabemos, mas que tá todo mundo olhando para essa direção, Sony para essa direção, Valve para essa direção. A única que não olha é a Nintendo, mas a Nintendo tem o seu próprio mercado ali, né? Bem diferente. Mas até ela pode partir para isso também, não é impossível. Então, eu acho que é mais uma etapa dessa parceria, dessa dobradinha entre Meta e Microsoft. E eles têm uma proximidade também em relação à Llama, né? Que é o modelo de linguagem lá da Meta. Enfim, vamos acompanhar, meu amigo Lucas, para saber o que mais vem por aí. Se os apps volumétricos vão ser uma nova forma da gente interagir, se vai se representar de fato um ganho ou se mais daquelas tecnologias que são de fato impressionantes, mas que no final das contas não facilitam tanto assim a vida das pessoas. O trabalho que você vai ter para botar óculos, para integrar tudo aquilo, fazer aquilo funcionar só para ver algo em 3D flutuando na sua frente, às vezes não compensa, né, Lucas, o esforço e o custo também, o investimento para isso. Acompanharemos, meu querido Lucas, mas agora, meu amigo, é hora de falar sobre inovação em território nacional. Lucas, temos que
trazer o Innovate. Semana passada, protestos por toda a internet, porque eu soltei uma edição do Up to Date e não tinha Innovate. Falei, Innovate hoje não tem, Lucas não tá aí, mas semana que vem tá de volta. Então, protestos por toda a internet. Ô, Lucas, quase que a internet sai do ar em protesto à não edição do Innovate. Meu amigo, posso soltar a vinheta? Olha, tô recebendo mensagem aqui da produção, Bruno, dizendo que a quantidade de inscritos aumentou aqui, E então aumentou assim, mesmo, hein? Aumentou mesmo. Vamos fazer esse Innovate, mas assim, vamos pedir também para o pessoal se inscrever aqui no canal, que é importantíssimo. Dá um like aqui no vídeo também, se você está por outra plataforma, dá ali o seu feedback ali, como estrelinha, ou mesmo salvar esse vídeo, ou esse podcast, dependendo de onde você está vendo, encaminhar para algum amigo, de repente para aquela pessoa que volta e meia fala alguma coisa e está sempre desatualizada, então fala assim, poxa, segue lá o pessoal do Up to Date e tudo mais, lá no Talk to Biz, que é importantíssimo para a gente aqui no dia a dia. É com você, Bruno. Vamos lá então, roda a vinheta. Meu amigo Lucas Xavier, o que o senhor traz hoje para essa edição do Innovate BR? Parece que tem uma startup que quer resolver um dos principais problemas que a gente tem em relação à cadeia de abastecimento, cadeias de suprimento, que é o desperdício, principalmente quando a gente fala de itens perecíveis, né, Lucas? Comida, e como a maneira como as nossas cadeias de abastecimento estão estruturadas e como a dinâmica de mercado funciona, como a gente tem desperdício de alimentos, isso já foi e pauta para discussão e debates acaloradíssimos ao longo da nossa história recente, não é de agora esse problema, mas tem uma startup brasileira que está caminhando aí para resolver esse problema. O que o senhor traz para a gente, senhor Lucas? Exatamente, Bruno. A gente tem uma startup aqui que tá entrando, é forma de dizer, porque eles já estão há 3 anos no mercado, mas assim, geralmente tem aquela curva, né, de validação de será que a empresa realmente vai viver? Será que ela tem fôlego para continuar no mercado? Eles estão terminando aparentemente assim, uma etapa importante ali do negócio agora, mas assim, a gente tem uma empresa que está entrando no mercado de economia circular, que é um mercado assim que sempre vem sempre vem em pauta de algum evento tecnológico, de algum tipo de incentivo, até mesmo do próprio governo, para aplicar soluções desse jeito, para o mercado realmente ter e disponibilizar ali, criar novas soluções nesse sentido. E a gente está falando da Food to Save. Então, ela é uma startup que quer acabar com o desperdício de alimentos. E assim, se hoje aqui no Brasil tem uma coisa que a gente faz também em grande escala, é a questão do desperdício de alimentos. Então, vamos detalhar um pouquinho mais. Ela propõe ali conectar as lojas, restaurantes com excedentes de produção e as pessoas engajadas ali também na luta contra o desperdício. A Food to Save, ela vem ali se destacando no mercado. Ela é uma startup que conta com mais de 1,5 milhões de usuários e mais de 3.000 lojas cadastradas no app. Então, nesse caso, a gente já vê que tem um bom engajamento nesse sentido, porque nem todo mundo conhece soluções nesse sentido, mas eu acho que, de repente, muita gente já pensou em, poxa, eu estou fazendo aqui o pão, vou ter que jogar fora, o pão já tá duro, já não está tão legal, tomate, enfim, coisas nesse sentido. Para quem já tentou empreender nesse ramo alimentício, é uma coisa que acontece bastante ali, principalmente se tratando de pequeno e microempreendedor. Então a ideia ela surgiu ali após um dos sócios ter experiência no varejo europeu. Então, ele teve que criar um marketplace para vender o excedente ali de produção de
padarias, restaurantes e supermercados que estão bons ali para consumo no dia a dia, mas que, por normas, não poderiam voltar às prateleiras no dia seguinte. Ele convidou um ex-amigo e um amigo e ex-colega de trabalho, e aí eles estão nessa empreitada até hoje, trazendo muito sucesso e boas entregas ali para a empresa. Nas mais de 85 cidades em que está presente, a startup já ajudou a salvar mais de 3.000 toneladas de alimentos que seriam descartados e gerou mais ali, de novo, mais de 30 milhões de receita incremental aos estabelecimentos parceiros. Justamente para se destacar e cadastrar ali no aplicativo, basta ali se inscrever de forma gratuita no site da FoodTech. Então, vou só comentar aqui uma fala do CEO Lucas Infante. O modelo de negócio da Food to Save traz benefícios para todas as pontas. Por meio ali para o meio ambiente, ajudamos a evitar a emissão do CO2, com o descarte ali de alimentos, e para as empresas do ramo de alimentos, ajudamos a reverter esse prejuízo ali em lucro, de uma forma simples e prática. Além disso, é importante ressaltar que o estabelecimento se aproxima ainda mais de uma agenda tão importante ali como o ESG, que já é uma coisa que volta e meia a gente traz aqui nas nossas falas, volta e meia a gente traz nas nossas notícias aqui. Dentre as 3.000 marcas cadastradas na Food to Save, pelo Brasil estão ali a Ambev, a Nestlé, o Rei do Mate, Zé Delivery, Accor, Que Bom e a Cacau Show. Ali para este ano, a empresa mira na expansão de outras capitais do sul do país e na consolidação aqui nas praças que já atua nos dias. Então, assim, uma das coisas mais importantes ali que foram faladas é que eles já começaram principalmente ali em cima de padarias, mercadinhos e restaurantes. Então, quando a gente está falando de micro e pequeno empreendedor, hoje o ramo de alimentos é um dos ramos mais fortes e mais sustentados assim no país, porque hoje qualquer diferencial ali no alimento as pessoas estão comprando e as pessoas comem mesmo. Então, é um ramo que as pessoas têm uma disponibilidade um pouquinho maior de pagar. Então, é onde, por exemplo, às vezes a pessoa abre mais ali o bolso ali para pagar para algum serviço e coisas do tipo. Então, quando ele estava falando ali desse MVP, eu acho interessantíssimo que ele focou ali em mercados específicos, mas eu acho e tenho quase certeza que no início eles focaram, por exemplo, vamos focar somente em padaria ou em pequenos mercados, porque e aí dica para quem quer empreender, quanto mais específico, quanto mais nichado for o início, melhor, porque a gente consegue validar um público menor, com uma margem de erro bem mais diminuída. Então, assim, a gente consegue validar a operação, ver se entrega valor. Se validando isso, a gente geralmente consegue ali, de novo, gerar comprovação social, validação da persona que vai comprar nosso produto, nosso serviço. E assim, a gente também tem um outro ponto que a gente falou, se eu não me engano, na última ou penúltima edição, sobre o crédito de carbono, que ali justamente está conectado ali com o CO2. Então, assim, as soluções vêm aparecendo, as oportunidades estão no mercado, estão disponíveis, e algumas estão em andamento também, mas assim, em algum momento a gente vai precisar conectar isso. Então, quando a gente tem ali soluções conectadas, soluções que entreguem valor para muitas áreas ali de um ecossistema muito grande, a gente tem de repente ali um potencial enorme para grandes empresas aqui atuarem no nosso mercado, atuarem realmente entregando muito valor. Ainda mais quando a gente fala de um Brasil que tem mais de 40 milhões de pessoas que não conseguem fazer os 3 principais alimentos ali, no dia a dia. Então Isso, as assim 3 principais refeições, né, durante o dia, isso, realmente é um problemaço. exatamente. E assim, quando a gente se posiciona,
nesse sentido, a gente está se posicionando de alguma forma com um certo propósito também de ajudar nesse sentido. A gente sabe que não vai conseguir sanar tudo, mas assim, fazer o possível dentro do que a gente pode. E gerando lucro, gerando lucratividade, tendo boas margens. Então, isso tudo é um ciclo ali de bons valores nesse sentido. Então, eu acho que o potencial é enorme realmente para Food to Save. E É, eu acredito que daqui a algum tempo vai ficar ainda maior esse mercado. não, e tem uma coisa, né, o Lucas, qualquer margem que venha é melhor do que o produto ir para o lixo, né. O produto vai para o lixo, não tem margem nenhuma, né, qual foi o ganho ali? Zero? Pelo contrário, só prejuízo. E você conseguir comercializar isso, e aí eu achei bem interessante a solução que eles fazem, que é a bolsinha personalizada, porém com meio que surpresa ali, que você compra para um custo bem reduzido e com alimentos válidos ainda, com alimentos, que podem ser consumidos numa boa. E acho que isso, de fato, como você falou, você tem um potencial ali de economia circular e de criar um novo ciclo de geração de valor. Essa cadeia de distribuição de produtos perecíveis, gêneros alimentícios, ela é problemática pela perecibilidade da coisa e porque se eu entender que, isso aqui vai ser daqui a pouco descartado e o valor vai a zero, e aí eu não, assim, agora eu tô cobrando R$ 5 por esse pãozinho. Mas quando for 9 horas da noite, eu não tô cobrando nada, porque o pãozinho já passou do ponto ali, já tá meio borrachudo, não sei o quê. Quer dizer, aí esse camarada, então tudo bem, então eu vou esperar até as 9 da noite, eu pego ele de graça, não pago os 5. Então você tem uma questão ali que é bom, eu viabilizo ou inviabilizo esse negócio se eu entender que pela perecibilidade da coisa eu vou ter essa queda brusca aí de valor, e aí as pessoas vão ficar esperando por isso. Então, tem questões ali que são da ordem econômica das coisas ali que são bem complexas, além da perecibilidade em si, né? Que é se ficar no balcão. Eu converso muito com o dono de um hortifruti que tem aqui na entrada aqui do meu condomínio, seu Cláudio, um abraço aí pro seu Cláudio, se ele estiver ouvindo o Up to Date, né? Mas ele fala sobre isso, né? Qualquer alimento que fique aqui que não tenha o giro, no final das contas, mesmo que a gente baixe o preço, aí as pessoas já não querem mais, e olha, isso aqui já não tá com, né? E aí daqui a pouco vai ter que ir para o lixo, querendo ou não. Né? Então você encontrar uma maneira inteligente de encadear essas coisas e ainda gerar valor, Lucas, isso realmente não tem preço. Achei fantástica aí, o projeto da Food to Save, e que eles consigam ampliar ainda mais, que eles consigam, se hoje estão em 85 cidades, né, que você trouxe aí na informação, que eles consigam chegar a todas as principais capitais aí brasileiras e todos os municípios, e que isso vire uma cadeia positiva, né, onde você não vai ter o prejuízo, alguma coisa vai ser recuperada daquilo que iria para o lixo. Então, assim, né, qualquer margem é margem, porque coisa ia para o lixo. Então, de qualquer forma, vai representar um ganho, e você ainda ajudar a resolver problemas sociais que são, como você colocou aí, são tão evidentes, né, de, sei lá, uma quantidade tão grande de pessoas que hoje não consegue fazer dignamente umas 3 refeições ao longo do dia, né, que é uma coisa que pra gente, assim, impensável, né. Muitas vezes eu brinco até em sala de aula com os meus alunos, quando a gente fala sobre essa questão de escassez, coisa e tal, eu falo: Nenhum de nós aqui tá preocupado se vai chegar em casa, vai ter comida ou não na geladeira. Todo mundo garantido que vai chegar em casa e vai jantar, por exemplo, depois de uma aula. E para muitos brasileiros isso não é uma realidade, infelizmente. Então, desejamos sucesso, ô Lucas, todo o sucesso do mundo a Food to Save. Não conhecia, achei a ideia incrível, e que eles consigam expandir ainda mais e que a gente tenha mais iniciativas nesse sentido. Como sempre, aqui no Innovate, desejamos todo o sucesso do mundo aos empreendedores e inovadores nacionais. Meu amigo Lucas, quer complementar ainda alguma coisa sobre a Food to Save? Não, eu só diria que esse é um mercado que ainda vai surgir.
muitas outras soluções complementares, porque assim, eu imagino que também novos concorrentes vão aparecer com mais força, e no final das contas isso é ótimo, porque quanto mais concorrentes, maior vai ser a possibilidade de inovação, de novas ideias, de criatividade ali em todo o fluxo. Então eu acredito que esse mercado é um mercado que vai crescer muito, é um mercado que ainda falta ainda uma certa comprovação de grande lucratividade, é um mercado que ainda falta realmente, porque está iniciando, aqui no Brasil, pelo menos. Então, muitas pessoas não compraram ainda essa ideia, muitos investidores não compraram. Então, realmente precisa de um case maior, assim, que realmente a gente olha e fala assim, pô, isso daqui realmente faz sentido. E é óbvio ali, o governo também dando esse incentivo, que é muito importante, porque, assim, está alinhado com algumas questões ali que de certa forma teriam pelo menos que interessar ali o governo, porque a liderança ali dos estados e tudo mais, então eu acredito que ainda vai aumentar. E a gente ainda tem outros processos ali de crédito de carbono ali que está andando, então assim, no final das contas eu acredito que a curto, médio prazo, esse não vai ser um mercado de repente que cause grande interesse ali de um investidor e coisas do tipo. Mas eu imagino que para o visionário, para o empreendedor visionário ali, que ele olhe para esse cenário e pense, poxa, daqui a longo prazo, como tem o mercado vem se posicionando de alguns jeitos, e assim, por um lado tem ESG, mas por outro lado tem muitas grandes empresas, big techs ali, e grandes empresas realmente no mercado que às vezes não estão dando tanto ouvido ali para ESG, então às vezes pode retardar um pouquinho mais, alguma coisa nesse sentido, mas assim, o primeiro passo tem que ser dado. No final das contas, o primeiro passo tem que ser dado e algumas coisas demoram para acontecer, mas de novo, é mercado. Se tem mercado, tem um problema, se tem problema, tem uma solução e de alguma forma tem pessoas que precisam dessa solução, pessoas que pagariam por isso. Então, de novo, é um mercado que eu acho que vai se consolidar mais a longo prazo ali, não diria nem médio prazo, mas assim, mais a longo prazo nesse contexto, justamente por falta de grandes cases de operação, de entrega e de grande valor também. Muito bem, senhor Lucas Xavier, mais uma edição do Innovate BR para conta. E entramos então no último bloco do nosso programa de hoje, que na verdade a gente vai falar sobre 2 pontos ali, mas que estão absolutamente interconectados, né. De um lado, eu tenho competição nas plataformas entre as plataformas de vídeo, e do outro lado eu tenho competição pelas mecânicas de busca. E aí estamos falando de TikTok versus Google ou Google versus TikTok, dependendo da perspectiva. Olha, tem um negócio interessante aqui. Primeiro, assim, depois do anúncio do Google I/O na outra semana, com a integração ali do Gemini com a plataforma de buscas, os grupos de mídia, as empresas de mídia entraram em alerta. E aí isso está gerando toda uma discussão, Lucas, sobre como vai ficar a internet daqui por diante. E muitos pensadores, galera que pensa a teoria a respeito, diz que pode ser o início do fim da internet como a gente conheceu até então. Até então tinha muito mais plataformas abertas e muito mais possibilidades de conexão, integração e interatividade, e você pode ir para um ambiente cada vez mais "murado", entre aspas, onde cada plataforma vai ter seus recursos ali e você entra, paga para usar a maioria delas, vai ter as versões gratuitas também, mas você pode ter uma opa, esbarrei aqui no microfone. Você pode ter uma dinâmica diferente, acho que é até um tópico para a gente gravar depois uma edição do Talk to Biz falando a esse respeito, o fim da internet. Mas a grande questão é que as empresas de mídia estão em alerta. Agora, surgiu um outro ponto que alguém falou assim: bom, peraí, mas além das empresas de mídia estarem em alerta, porque o Google pode estar mudando as regras aí do jogo e mudando como as buscas são feitas,
O Google também deveria estar em alerta, porque ele tem um problema aí com a nova geração, o Lucas. Porque a nova geração pode estar usando mais o TikTok para fazer buscas do que o próprio Google. Então, vou falar aqui tópico por tópico, porque senão a gente vai falar de todos e não vai falar de nenhum. Vamos lá. Primeiro aqui, grupos de mídia em alerta após os novos anúncios do Google. E aí saiu uma matéria aqui na CNN, tá o link aqui também, CNN Internacional, tá o link aqui na descrição. Após os anúncios do Google durante o último Google I.O., principalmente em relação ao seu sistema Gemini se integrando à plataforma de busca, empresas e grupos de mídia estão em alerta. De acordo com o anúncio, abre aspas, o Google fará a pesquisa para você. Em outras palavras, os usuários não precisarão mais clicar necessariamente nos links exibidos nos resultados da pesquisa para encontrar as informações que procuram. A mensagem do Google, segundo a reportagem aqui da CNN, foi ouvida em alto e bom som. Poucas horas depois do anúncio, a indústria de notícias começou a soar o alarme. E aí tem fala aqui da executiva-chefe do News Media Alliance, é a Danielle Coffey. Abre aspas, isso será catastrófico para o nosso tráfego, conforme comercializado pelo Google para satisfazer ainda mais as consultas dos usuários, deixando ainda menos incentivo para que eles cliquem e para que possamos monetizar esse conteúdo. Então, Lucas, o que está se desenhando é uma nova maneira de você consumir informações e consumir conteúdo na web. Mais uma vez, fazendo referência ao Decoder, o Sundar Pichai disse que não, que isso, não é nada disso, que no final das contas as coisas não vão mudar tanto assim. Ele faz até uma referência interessante, ele fala assim, olha, lembra quando começou lá o mobile, os smartphones, também diziam que a internet ia acabar, que ia ser tudo via aplicativo, que ia ser uma catástrofe, e no final das contas não aconteceu nada disso. Eu até tendo a concordar um pouco com ele, o Lucas. E sim, às vezes as pessoas fazem previsões e as coisas não são exatamente assim. Eu acho que, por mais que um sistema entregue algum nível de resposta, as pessoas ainda vão consumir conteúdo. Quem já não consome conteúdo, hoje, não vai consumir com inteligência artificial também, mas esse cara é o cara que já não clica em link nenhum. É o cara que está consumindo conteúdo pelo WhatsApp, sem ou por qualquer rede social, aquele cara que só vê a manchete, né? Esse cara já não está consumindo nada. E aí é um problema que é muito anterior a qualquer plataforma tecnológica. Mas, de qualquer maneira, né, Lucas? Eu não vivo de monetizar tráfego, né? Então, o meu nível de preocupação com isso hoje é zero. Então, é óbvio que eu entendo a preocupação aí dos executivos da indústria da mídia e acho que principalmente, talvez não os grandes sites, os grandes veículos, que esses são bandeiras ali de credibilidade, mas talvez o camarada que tenha uma plataforma, um site médio ali, de médio porte, esse pode ser duramente impactado, de repente ainda está construindo audiência, né, Lucas? E esse pode não ter outras fontes que deem a sustentação necessária. Então, acho que de qualquer maneira, o Lucas, vem uma chacoalhada aí. Se esse novo sistema for tão efetivo, né, quanto eles prometem, e aí eu não preciso mais clicar em nada, eu acho que a gente vai ter uma mudança minimamente ali na dinâmica web, como as coisas são consumidas, como as coisas são percebidas, e aí eu acho que é um ponto, Lucas, é um ponto que realmente pode gerar uma preocupação. Agora, por outro lado, também uma notícia aqui da CNN, mas tem em outras fontes, pesquisas apontam que mais e mais usuários da nova geração, os mais jovens, não utilizam o Google. Utilizam, Lucas, pasme, o TikTok para fazer buscas e a plataforma da ByteDance tem
aperfeiçoado mais e mais as suas ferramentas para facilitar que as pessoas busquem por ali. Eu acho isso, Lucas, um negócio da minha concepção totalmente surreal, porque primeiro assim, tá partindo do pressuposto que o camarada vai se informar só por meio de vídeos, né. Se ele tá fazendo uma busca dentro do TikTok, ele não espera encontrar um artigo, né. Pelo menos eu acho, né, talvez eu seja ignorante em relação a esse amplo universo que se transformou o TikTok. Talvez ele tenha, eu não sei, um artigo comentado, a leitura de um artigo, sei lá, mas me parece um tanto quanto louco, mas de qualquer maneira é a nova geração, não sou eu. Então, talvez eles prefiram realmente consumir tudo em vídeo curto ou como se fossem pílulas ali de conhecimento. Então, ô Lucas, é uma loucura, mas é óbvio que isso também acende um sinal de alerta no próprio Google, e não é de hoje, né, tem, registros aí de 2021 ou 2022 com executivos do Google já falando sobre esse problema, e que de repente ô Lucas, todo produto ou serviço ou uma marca, para ter continuidade no seu negócio, precisa conquistar uma nova geração, uma geração de entrantes ali, de novos clientes, novos usuários, que seja. Se eu não tenho um apelo para essa nova geração, significa que daqui a alguns anos o meu público vai diminuir consideravelmente. Isso vale para tudo, para o Google, pra Coca-Cola, pra Nike, pra qualquer um. Se eu não tiver os mais jovens comprando de fato, engajados naquilo ali ou usando a minha solução, daqui a alguns anos eu vou ter problema, porque vai afunilar em número de clientes e número de usuários. Então eu acho que é uma discussão que a gente pode até agendar para ter num outro programa, falar um programa especificamente sobre isso, de qual vai ser o futuro da web e o futuro das buscas. Porque eu mudar a dinâmica de buscas, eu mudo, na verdade, como é o fluxo de pessoas nos ambientes virtuais. Isso muda tudo, inclusive para o Google, ô Lucas, a loucura disso tudo, ô Lucas, que inclusive para o Google, o principal business dele é anúncios. Anúncios que só fazem sentido, ou pelo menos fazem mais sentido, dentro de uma perspectiva atual, de como as pessoas buscam e como as pessoas consomem conteúdo. Inclusive porque o Google é dono também de rede de display. Então, se eu não tenho as pessoas indo para o site, esse negócio de rede de display é um que já seca, né? Porque por que o cara vai anunciar num site se não tem visita no site? Então, já acabou por aí. Então, estou curioso para ver qual vai ser a solução. Não sei se é muita preocupação e no final das contas não vai mudar nada, mas muita gente acha que, inclusive por conta das ferramentas, ô Lucas, de inteligência artificial, vai ter tanto conteúdo fake e tanto conteúdo replicado. O camarada hoje pega um site de um grande portal, replica todo ele via inteligência artificial, cria um espelho ali e consegue roubar tráfego do site. A gente já falou sobre isso aqui. Então, quer dizer, esse resultado das buscas convencionais pode se tornar, ô Lucas, talvez tão deteriorado num futuro, talvez de médio prazo, que é 5 a 10 anos, que ele perca inclusive relevância. Pesquisar no Google pode se tornar como, sei lá, nos anos 80, você comprar aquele jornal bem baixo nível, mas é o que o teu dinheiro permite, então você comprava, não é um jornal de primeira, você sabe que não vai ter informação de qualidade, mas é o que tem, e você comprava aquela porcaria, sei lá, aqueles jornais que eram quase gratuitos para você ir lendo na condução, sabe? E você diz, tem informação de qualidade ali? Não, só porcaria. Mas, primeiro, para uma parcela da população, aquilo ali é mais do que suficiente, né? E segundo, que se for uma questão financeira, é o que você tem disponibilidade para comprar, então vai aquilo mesmo. Eu acho que isso abre, não dá nem pra gente discutir tudo isso aqui, né, Lucas? Eu tô só jogando as provocações aí pra gente pensar e para o nosso público também pensar a esse respeito, porque eu não tenho resposta ainda para isso. E fazer buscas em vídeo, né? Tá, algumas fazem sentido, mas se o camarada quiser pesquisar sobre um artista, coisa e tal, mas
todas as buscas fazem sentido por vídeo? Acho que não, né. Enfim, Lucas Xavier, isso é um tema extremamente complexo. Acho que a gente deve programar aí uma gravação específica sobre isso. Já tem até o título: "O fim da internet e as mudanças no mercado de buscas". Pode ser aí uma sugestão. Meu amigo Lucas, o que que podemos esperar dessa confusão toda, Lucas? Bom, eu acho que esse tipo de afirmação que pode ser o fim da internet, esse alerta ali da mídia, também é Clickbait, uma né, eu tô usando clickbait e aqui da minha parte, né, Lucas. Mas temos mas temos assim, que trazer fluxo de pessoas também para o nosso site, né, com Lucas. Pô, espera certeza. aí. Mas assim, esse certo medo da mídia, da questão ali de criação de conteúdo, eu acho que é óbvio que você também está olhando ali para o seu negócio, das possibilidades, e vai tentar resguardar ali o seu principal ganha-pão ali. Não tem como, porque, eh eu acho que vem junto ali com a nossa fala e tudo mais, mas eu também acredito que o modelo de pesquisa dos usuários não deve mudar. Ainda mais quando a gente está falando de hábitos, hábitos que vêm durante anos e que dificilmente a gente vai mudar hoje. Eh, e a gente não mudaria nada forçado, porque eu imagino que se em algum momento a gente fizer alguma coisa e começar a ser forçado, não vai ser nosso hábito natural. E tudo que a gente faz forçado, a gente não teoricamente, a gente não quer pagar. Então, por que Exato. eu pagaria por algo que eu faria forçado? Então, assim, por que que eu estaria em um ambiente que alguma coisa, algum processo me força a interagir de um jeito que eu não gosto? Então tem esse ponto também. Tem o ponto de que de acessibilidade também, por outro lado, assim, pode trazer acessibilidade para um público, então, para quem gosta quem às vezes não sabe escrever e nem ler também, que manda só áudio, também pode ser um ponto interessante, mas para o mercado como um todo, eu imagino que não, e isso não vai mudar. Se for, vai ser algo do tipo, acontecer de forma a inteligência vai estar com a gente a nosso favor, se modelando aos nossos padrões, se adequando ali, a o meu padrão de comportamento ali diante de uma plataforma ali de pesquisa e tudo mais. Eu acho que nesse sentido, realmente pode ter algum tipo de viés ali para o seu trabalho ali, e também um tipo de alarde, assim, é muito grande para uma coisa que não precisa. E ali sobre a questão da busca pelo TikTok, eu sou muito assim eu gosto muito de entender dados do mercado. Eu imagino que, por um outro lado, eh, esse artigo aqui não tá assim, muito em desacordo, por exemplo, com o padrão de comportamento. Quando a gente olha para uma geração mais nova, a gente vê alguns comportamentos que no nosso tempo, quando eu era criança, era diferente. Eh, a forma de pesquisar era diferente, a forma de se comunicar era diferente, o mercado era um mercado totalmente diferente, as atividades eram atividades totalmente diferentes, e aí eu digo de vida do dia a dia normal mesmo. E principalmente, hoje, quando a gente se comunica também muito por abreviação também. Então, quem sabe a forma falada ali, escrita e, eh, a forma principalmente falada ali, em forma de áudio e visual também, seja o melhor canal ali para um tipo de usuário. E não estou dizendo que é bom ou ruim, tá bom? Porque eu acho que quando você não exercita tanto a parte escrita, tanto a parte visual ali, de ouvir e também, audiovisual no final das contas, você deixa de trabalhar algumas partes do seu cérebro que são importantes para o seu desenvolvimento.
Então, mas também tem algumas pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais facilidade de conteúdos escritos, de conteúdos audiovisuais. Mas assim, no final das contas, esse é um padrão de uma geração que está entrando no mercado ali, que está sendo monitorada, e essa é uma das primeiras gerações que está sendo monitorada ali desde o início, desde criança, e que vai ser monitorada até ali a velhice, se continuar sendo ali uma usuária de internet. E que os dados e o andar da carruagem do mercado diz que realmente vai ser isso. A gente vai estar até desde a infância ali de uma geração até a velhice, porque você imagina que vão ter muitas tecnologias novas. 5G não chegou aqui no Brasil, inclusive. 5G é uma coisa que a gente não fala muito, mas assim, é um mercado que vai abrir muitas portas aqui no Brasil, tanto de processamento, de performance, de ações e tudo mais. Então, assim, você imagina que se hoje a gente tem algumas coisas conectadas, muitas outras coisas vão aparecer também conectadas para justamente estar se adequando aos nossos comportamentos. Então, assim, no final das contas, eu acho que vai ser esse o padrão e o mercado vai ter que entender esse padrão, não dizendo se é bom ou se é ruim, e vai ter que achar um modelo para monetizar em cima disso. Porque novos padrões, novas demandas, novos problemas, e aí problemas em toda a cadeia, mas assim, poxa, o que o TikTok está fazendo de diferente que o Google não está fazendo? Como é que é uma forma de posicionamento? O que o TikTok faz que o YouTube não faz, que o YouTube Kids não faz, por exemplo? Então, são esses braços ali do próprio grupo ali da Google que eles têm. Às vezes eles querem se posicionar de um jeito, porque hoje faz sentido eles se posicionar de um jeito X, porque o mercado que mais compra ali é o jeito X, mas assim, eu estou moldando ali, o TikTok está moldando ali um mercado de crianças que vai estar junto ali com eles até a fase adulta, a fase que compra. Então, às vezes, é um investimento de curto prazo e o TikTok está ali se adequando rapidamente, fazendo todas as incrementações dos seus processos e de tecnologia ali também para, no final das contas, a bem médio prazo, eh, a bem longo prazo, essas crianças ali vão estar em algum momento comprando, pedindo para os pais, e aí é, é o fluxo de mercado e a mutação das empresas. Isso a gente não pode esquecer. E o TikTok é uma plataforma de e-commerce também, né, que a gente já falou sobre isso aqui, o quanto eles Exatamente. cresceram no live commerce, aí como se diz. Lucas Xavier, já estouramos todos os limites do nosso horário hoje, mas só para não deixar de falar muito rapidamente aqui, ó, também briga entre TikTok e Google. Olha aí, ó. TikTok vai permitir vídeos de até 60 minutos. O YouTube permite até muito bem mais do que isso, mas a gente sabe que ali há uma briga acirrada, meu querido Lucas, entre as plataformas de vídeo. E se o YouTube lidera disparado assim nos vídeos convencionais, o TikTok, vamos dizer assim, criou a sua linguagem própria, por assim dizer, que os outros correm atrás aí para tentar copiar, não só o YouTube com os Shorts, mas também a Meta nas suas plataformas ali, e acho que todas as outras, né? Acho que até LinkedIn abriu espaço também para vídeos mais curtos em algum momento. Agora não tenho certeza se ainda está ativo esse recurso, mas enfim, o TikTok criou sua própria dinâmica, ali, sua própria linguagem. Isso é bem interessante e um fato notável. Aí tem notícia aí do TechCrunch falando que o TikTok já está testando essa funcionalidade. O TikTok está testando a capacidade dos usuários de enviar vídeos de 60 minutos. A empresa confirmou ao TechCrunch na última semana. O recurso está disponível para um grupo limitado, por enquanto, Lucas, de usuários em mercados selecionados. E o TikTok afirma que não tem planos imediatos de disponibilizar amplamente o recurso. A ferramenta foi descoberta ali pela primeira vez por um consultor de mídia social e eles já estavam testando, então eles confirmaram que
existe de fato essa nova funcionalidade. O TikTok diz que, embora os criadores possam entrelaçar histórias com várias partes, dizendo aos espectadores para irem da parte 1 para a parte 2 e assim por diante, muitas vezes houve criadores que querem mais tempo para coisas como demonstrações de culinária, tutoriais de beleza, planos de aula educacionais, esquetes cômicos e outros tipos de conteúdo. Então, Lucas, eles não têm previsão, mas tá aí, né? Tá aí já o recurso, já existe, já funciona, tem gente testando. Essa questão de não ter previsão e ter previsão é só apertar um botão ali, pronto, tá disponível para todo mundo. Então, eu acho que se tem uma coisa que preocupa as empresas de mídia é o Google. Agora, se tem uma coisa que pode estar preocupando, deve estar preocupando ou deveria estar preocupando o Google hoje, é o TikTok. Porque, veja, eu tenho duas frentes, que são as frentes principais do Google, principais braços de receita. Anúncios, Google Ads, anúncios dentro do YouTube. E as duas últimas notícias foram: TikTok tá dominando aí as buscas para uma galera mais jovem. Ah, ok, a galera mais jovem ainda vai se consolidar isso, beleza, mais para frente a gente vê. E agora, TikTok é o principal concorrente em termos de plataforma de vídeo. Não adianta falar de Facebook Vídeos, porque que piada, né? Facebook Vídeos. Pode ser em algum país aí distante, mas no globo como um todo não tem relevância. E agora o TikTok indo claramente assim na direção, olha só, eu criei meu universo próprio aqui, minha linguagem própria, minha maneira própria de comunicar, mas agora eu também vou permitir que a galera que faz aquele conteúdo mais tradicional, mais no formato tradicional, que eu quero dizer, que é o caso do nosso aqui, claramente é um conteúdo num formato mais tradicional, numa linguagem mais tradicional, vocês também são bem-vindos aqui. Vocês também são bem-vindos nesta casa. Então, olha o potencial disso, Lucas, a médio e longo prazo. A gente não sabe se vai pegar, né? Porque aquilo que você falou, o hábito, né? A cultura já estabelecida. As pessoas entram no TikTok esperando um tipo de linguagem, esperando um tipo de vídeo, um tipo de abordagem ali de corte, né? De conteúdo. Será que elas vão entender? Aí é o caminho inverso, né? O que o Instagram, o YouTube fizeram foi o caminho contrário. Vamos embutir aqui uma outra linguagem. E a coisa meio que tá andando. O TikTok vai no caminho contrário. Olha, eu criei a linguagem que eles estavam copiando. Agora eu vou pegar o tradicional e vou trazer aqui para dentro. Meu amigo Lucas Xavier, para a gente fechar aí, a guerra também em plataformas de vídeo. E já que as buscas são feitas agora pela nova geração em plataformas de vídeo, o YouTube é hoje a maior plataforma de vídeo digital do mundo. Ponto. Então, acho que a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, hein? Com certeza. E assim, eu acho que é importantíssimo para o TikTok não perder o foco, porque isso é uma coisa que acontece com as empresas mais gabaritadas do mercado também. É essa questão de perder o foco, perder a identidade. Então, não adianta ter uma solução parecida, porque justamente é parecida. E assim, plataforma por plataforma, o YouTube tá ali há anos. Então, assim, Exato. qual é o diferencial no final das contas? Todo o usuário vai ganhar alguma questão, sabe? É óbvio que não foi, tá em fase de validação de teste, tem gente testando, mas assim, o que que, qual, qual é o diferencial? No fim, assim, do dia, pode ser só mais um YouTube, assim, que tem uma limitação ali de 60 minutos, mas eu vou achar as mesmas informações do mesmo jeito e a pessoa vai conseguir se comunicar comigo em um vídeo de até 60 minutos da mesma forma que ela se comunica em vídeos menores? Não vai, porque o objetivo é muito diferente. Então é essa questão assim, pô, valida, mas não vai ser. Eu imagino que não vai ser o principal produto, o principal serviço ali que o TikTok vai entregar. E eu acho que realmente tem essa possibilidade de perder a identidade, porque isso acontece muito quando a gente sente confiança no mercado, a gente sente que agora vai. Então, eu não sei os dados, obviamente, né? E por que eles tomaram essas decisões, mas assim, eu pensaria muito forte nesse sentido, porque Nubank também, em algum momento, ela partiu
para esse, para esse modelo, e depois ela se reposicionou, porque no início a Eu Nubank lembro, eu ela lembro. entrou no mercado como se posicionando como, pô, vamos investir aqui na classe média, aqui, independente do quanto, se a pessoa tem dívida ou não, vamos já dar algum crédito para a pessoa, e assim, ela se posicionou bem para um público assim, mais ali média, baixa renda, mais nesse sentido. E depois ela veio mudando algumas questões ali para um, uma renda um pouco mais alta, e aí mudando algumas questões, até a forma de comunicação era um pouco diferente. Então, assim, depois disso, eles mudaram algumas coisas, reajustaram algumas questões, e aí hoje eles têm, por exemplo, a Anitta ali, que se comunica muito bem com esse público, sendo ali uma das portas, uma porta-voz ali da marca, nesse sentido. Então, é importante não perder essa pessoalidade ali que o TikTok tem com seu público, e essa identidade no final das contas, que é muito importante não perder o foco realmente de serviço. Muito bem. Senhor Lucas Xavier, com essa fechamos a nossa edição da semana do Up to Date. Meu amigo, quero te agradecer demais por mais essa participação, mais uma gravação matutina. Aqui a gente madruga, mas para trazer os principais tópicos da semana para vocês que nos ouvem ou nos assistem. Então, Lucas, muito obrigado por mais essa participação, meu amigo. Eu que agradeço, Bruno, agradeço também a todo mundo que, de novo, emprestou o seu tempo aqui para gente, para estar ouvindo essas atualizações, essas notícias super importantes. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem. Um forte abraço a todos. Até lá.